Olá, agora vamos falar sobre o psicopedagogo clínico e os desafios que ele enfrenta nessa profissão. O psicopedagogo clínico é um profissional licenciado para atender crianças, adolescentes e adultos em consultório. Ele vai lidar com as dificuldades no processo de aprendizagem ao longo da aquisição do conhecimento. Atua de forma preventiva e interventiva. A intervenção de um psicopedagogo clínico é através da avaliação, do diagnóstico e da intervenção. Então, como isso acontece? Como um psicopedagogo é contratado, é solicitado? É sempre através de uma queixa. Alguém chega com uma queixa e aí a partir daí ele vai ouvir essa queixa. E para que ele possa atender essa criança, esse adolescente ou este adulto, ele precisa realizar uma avaliação. As queixas podem ser de autoestima, de agressividade, introspecção, né? E às vezes um pedido de socorro mesmo, às vezes a próprio adolescente, o próprio adulto sabe que não está bem, sabe que não consegue acompanhar aquele processo. E às vezes a queixa vem da escola, a criança apresenta alguma dificuldade no processo de aquisição do conhecimento, às vezes tem alguma troca de letras, às vezes tem alguma dificuldade na articulação da fala que vai comprometer esse aprendizado. Então, ele precisa saber por que essa criança age dessa forma. E geralmente pede para que os pais levem essa criança buscar uma ajuda, né? Então, esses são alguns dos alertas para se pedir ajuda e aí chegar até o consultório. Então, o profissional ele vai ouvir essa queixa de um lado, ou da escola, ou dos pais, ou de quem está procurando. E aí ele pode até conversar com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto. Ele está ouvindo um outro lado. E aí o que ele precisa fazer? Ele precisa avaliar essas informações. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar descobrir através do diagnóstico, né? Então, o diagnóstico possibilita, através de várias técnicas e de instrumentos, identificar aquelas mensagens que estão implícitas, os motivos, né, que em algum momento causou um resultado insuficiente para aquilo que alguém estava esperando. No caso da escola, estava esperando o resultado da criança, a criança não consegue atender aquele processo, dar aquela resposta, então o psicopedagogo vai atrás dessa causa. Muito bem. Para que ele possa fazer essa avaliação, ele vai precisar iniciar o seu processo de atendimento. Então, uma coisa que precisa ficar clara: quando um pai, ou um adolescente, ou um próprio adulto vai buscar esse psicopedagogo clínico, ele está consciente de que ele já começou esse atendimento. Então, às vezes fala, já procurei o psicopedagogo. Não, ele vai iniciar um atendimento para que ele possa, em algumas sessões, levantar esse diagnóstico. Ele só ouviu, ele não sabe de fato se aquilo está acontecendo. Então, geralmente, para que aconteça esse diagnóstico, o psicopedagogo vai levar de 8 a 10 sessões, para que aí ele consiga ter o diagnóstico e aí ele fala, eu vou começar o atendimento. Não necessariamente o psicopedagogo que faz o diagnóstico é o psicopedagogo que vai atender. Às vezes não, às vezes, infelizmente, a família paga as sessões do diagnóstico e aí fala, não vou continuar. O ideal era que continuasse, até para que essa criança, esse adolescente, estabelecesse um vínculo com esse profissional. Então, imagina, chego num consultório, eu não conheço aquele psicopedagogo, eu não tenho nem intimidade para falar, e às vezes eu não tenho empatia com aquele profissional. E aí, isso é fundamental para que a criança, esse adolescente e esse adulto se sintam mais seguros. O que eu vou fazer no diagnóstico? Eu vou me utilizar de alguns instrumentos, provas operatórias
que as pessoas costumam chamar provas piagetianas, provas operatórias de Piaget. São as provas operatórias que nós vamos falar um pouco mais com detalhes para vocês. As provas projetivas, que são os desenhos que esse indivíduo que está passando num processo de avaliação com o psicopedagogo vai realizar. A EOCA, EOCA, entrevista operativa centrada na aprendizagem. Essa entrevista, ela foi idealizada pelo argentino Jorge Visca. Então, essa entrevista, ela vai fazer o quê? Ela vai estudar as manifestações cognitivas e afetivas da conduta do entrevistado, numa situação real de aprendizagem. Lembra que eu falei para vocês, alguém me traz uma informação, às vezes a escola, às vezes o próprio paciente está dando uma informação. E aí o profissional, ele vai fazer uso da EOCA. Então, na EOCA, o psicopedagogo vai estar num espaço com folhas pautadas, canetinhas, giz de cera, lápis, papéis variados. E aí ele vai avaliar esse paciente, essa criança, numa situação real de aprendizagem. Essa entrevista, ela é tanto espontânea, porque ele vai estar naquela situação ali de espontaneidade, e ao mesmo tempo experimental, porque durante essa entrevista operativa, o psicopedagogo vai dar alguns comandos que nós chamamos de consignas. Esses são comandos específicos que o psicopedagogo utiliza para direcionar a observação na conduta do aprendizado. E vai variar de acordo com o seu paciente. Então, essa é a EOCA. Nós utilizamos também a anamnese. O que é a anamnese? A anamnese é uma coleta de dados significativos sobre a história do paciente. Quando nós vamos matricular uma criança na escola, às vezes você responde lá aquele questionário. Nome, apelido, às vezes não tem apelido, mas gosta de ser chamado por um diminutivo do nome, tem alguma mania, usa chupeta, não usa chupeta, com que idade andou, com que idade deixou de usar fralda. Então, é sobre aquele indivíduo. A anamnese, ela é muito mais detalhista que esse questionário. Né? Como foi o parto, se teve dificuldade no parto, que aí vai dar dados para que esse profissional possa trabalhar com esse paciente. Então, vamos só recapitular. Então, o psicopedagogo no consultório vai fazer uso de 4 instrumentos principais para essa avaliação. Provas operativas de Piaget, as provas projetivas, a EOCA e a anamnese. Tá? A partir daí que ele fez essa avaliação, começou, né, a discorrer esse diagnóstico, ele começa esse tratamento, que, como eu disse para vocês, pode ser feito pelo próprio psicopedagogo que fez o diagnóstico ou não. Aí, com o diagnóstico em mãos, esse psicopedagogo ele vai elaborar atividades diferenciadas que possam identificar melhor, né, as hipóteses que foram levantadas para aprender sobre o que pode estar causando esse bloqueio. O que o psicopedagogo utiliza no consultório? Vários recursos, brinquedos, jogos, desenho, brincadeiras, contos, livros, né? Uma série de materiais que vão auxiliar. E aí, esse psicopedagogo, com esses recursos que ele vai utilizando, que ele vai trabalhando com essas atividades diferenciadas, ele vai trabalhando a questão da maturidade nesse indivíduo para limites, para aprender a ganhar, para aprender a perder, para desenvolver raciocínio.
equilíbrio para se concentrar. E aí essas atividades diversificadas vão auxiliando esse processo de aprendizagem. Vamos dar o exemplo de um livro. Eu dou o livro para uma criança. Tem criança que tem um ritmo para folhear até esse livro. Outra criança, um outro ritmo. Então, no caso do livro, o psicopedagogo consegue verificar os estilos de leitura que esse indivíduo gosta, o ritmo, os hábitos que ele tem, e aí gradativamente ele vai trabalhando e aí vai percebendo que sobre a ansiedade, né, sobre as motivações, sobre a defesa que ele tem, sobre os conflitos que esse indivíduo ou essa criança tem em relação à aprendizagem. E isso vai proporcionar o quê? O psicopedagogo, ele vai observando a conduta do avaliado, que é o paciente, e aí, consequentemente, vai melhorando o seu progresso. Então, ele vai apoiar e intervir adequadamente através do estudo e da identificação da origem da dificuldade em aprender. Aí ele vai desenvolver atividades que vão estimular as funções cognitivas que estavam desativadas nesse paciente. Por isso que as provas operatórias, elas vão atuar justamente aí. Elas possibilitam dar esse diagnóstico em que nível cognitivo esse indivíduo está. E aí o psicopedagogo vai agir. Dessa forma, o psicopedagogo clínico auxilia esse indivíduo a se encontrar. E nesse processo, ele ajuda para que ele possa desenvolver habilidades, né, de uma forma significativa e vencer os desafios que ele enfrenta. Nada disso acontece se o psicopedagogo não tiver o apoio familiar. Então, é uma criança, então foi levantado o diagnóstico, as crianças precisam comparecer às sessões. E aí, quem precisa levar essas crianças? Os familiares. Então, às vezes, esse processo, ele não acontece porque, infelizmente, um familiar fala, hoje ele não vai, tinha sessão do dia, eu posso trocar então? Isso precisa ter continuidade. Estou atendendo, estou fazendo terapia, eu preciso ter regularidade para que todo esse processo de fato aconteça. E aí vamos dizer que a dificuldade dessa criança, desse adolescente, do adulto, não está só num processo de aprendizagem. Então, o que o psicopedagogo vai fazer? Ele pode contar com uma rede de apoio diferenciada, que vai desde apoio de psicólogo, fonoaudiólogos, psiquiatras e outros profissionais. Então, eu não trabalho sozinho, o psicopedagogo não trabalha sozinho. Levantou o diagnóstico, fez a avaliação, checou que profissionais serão necessários para atuar nesse processo. Então, dessa maneira, vocês viram os desafios que cada profissional enfrenta e como ele pode agir e o campo de atuação específico dentro do consultório. Na parte 3 desse vídeo, nós vamos falar para vocês, na verdade, nós vamos mostrar algumas das provas projetivas, que são várias, mas aí vocês terão também o gostinho de ver aquele material que o psicopedagogo atua, ok? Vamos para a parte 3?